Fala, Render People! Vamos ao tema de hoje, gente. Esse tema é uma coisa que muita gente também me pergunta, porque às vezes a galera não é da área e fica em dúvida realmente. Falou, pô, eu queria tanto fazer 3D, pô, mas eu não posso fazer arquitetura agora, eu não quero fazer arquitetura, eu não sou arquiteto, eu posso fazer 3D? E aí, se eu não estudei arquitetura, eu posso fazer 3D de arquitetura? Tô liberado? Ou eu tenho que me especializar e ter algum título? Eu preciso ser formado? Sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai tirar essa dúvida que a galera tem. Então vamos lá, gente. Eu não sou arquiteto, posso fazer render? Isso de verdade é uma ótima pergunta, né? Porque a gente vai poder ter a oportunidade de esclarecer sobre isso. Mas primeiro, eu quero falar o seguinte: qual o trabalho do arquiteto? Um arquiteto, então, ele é o profissional responsável por criar um projeto, supervisionar a execução desse projeto na obra, em obras de arquitetura, interiores, né? Então o objetivo principal é organizar em forma de projeto áreas internas e externas para oferecer conforto, funcionalidade aos usuários, a quem contratou o projeto, quem vai utilizar aquele espaço, né, aquele projeto. Então tem que ter funcionalidade. Então é criar esses projetos de casa, de prédio, e até as partes urbanas, né? Geralmente as faculdades são de arquitetura e urbanismo, então o arquiteto, inclusive, faz bastante disso, cuida da parte de urbanismo das cidades. Ou seja, ele é responsável por dar as diretrizes dos projetos, como eu disse, acompanhar a execução e garantir a funcionalidade de acordo com cada cliente. Dito isso, o que um artista 3D faz? O artista 3D, ele é um profissional da área 3D. Um artista que cria modelos tridimensionais, usando, claro, software 3D, e a partir daí cria renderings que representam com fidelidade o projeto. Em forma de imagem, vídeo, né, gente? Realidade aumentada, realidade virtual. Então, todas essas ferramentas em 3D, quem domina é um artista 3D. Ou seja, o trabalho do artista 3D é trazer para a área visual o projeto técnico e as informações que recebe do arquiteto. Então, só recapitulando, o que acontece? O arquiteto, ele faz o projeto e o artista 3D representa ele graficamente, virtualmente, entendeu? Agora vamos falar um pouquinho do que um artista 3D pode ou não pode fazer e vender, tá? Então vamos lá. O artista 3D, ele pode sim fazer imagens, ele pode sim fazer filmes, ele pode fazer animações, como eu coloquei, pode fazer realidade virtual, pode fazer realidade aumentada. O artista 3D pode e deve criar representações visuais digitais e trazer para o mundo real as ideias e projetos, tá? Agora vamos lá, aquela nossa primeira pergunta. Eu não sou arquiteto, eu posso fazer render? A resposta é sim, claro que pode, tá? Eu mesmo, já falei várias vezes, mas ainda tem gente que não sabe, eu, Ander Alencar, eu não sou arquiteto. Eu não sou arquiteto, tá? Apesar de que se eu fosse, seria ótimo também, tá? Mas a minha dedicação pro 3D me fez largar a arquitetura, porque eu cheguei a iniciar a faculdade de arquitetura, eu fiz até a metade da arquitetura, mais ou menos, tá? E essa minha dedicação no 3D me fez largar, então, a arquitetura e focar somente na área de 3D. E eu não me arrependo nem um pouco disso, porque eu faço o que eu amo, tá? E eu não falo isso porque eu considero o arquiteto ou artista 3D mais ou menos. Na verdade, eu acho que tá tudo interligado, tá? A minha esposa é arquiteta, a Gia é arquiteta. O meu irmão, o Nicolas, ele é arquiteto. A minha cunhada, a Fernanda, é arquiteta. Grandes amigos meus são arquitetos. Eu sou rodeado por... Aqui no escritório trabalham arquitetos formados, 9 arquitetos aqui no escritório. Então eu amo arquitetura e eu vivo isso todos os dias. E de verdade, ser um artista de ArcVis é fazer parte da área de arquitetura também, né? Afinal, se você acorda todo dia, dorme, vendo o projeto de arquitetura, dando vida a eles diariamente, você pode considerar que o seu ramo de atuação é na área de arquitetura, certo? Mesmo que não seja projetando ou sendo arquiteto. Existem várias áreas da arquitetura que não é ser arquiteto, né? Existe toda uma rede de fornecedores, até podemos chamar assim, que trabalham na área de arquitetura. Tem lojas de móveis que atuam na área de interiores de arquitetura. Existem várias
várias áreas interligadas com a arquitetura que são da área de arquitetura, né? Dito que um artista 3D pode fazer, tá? Construção civil, né? É isso aí, construção civil, é toda na área de arquitetura, a construção civil inteira. Então, dito isso, o que o artista 3D pode fazer, que é esse leque enorme de coisas, eu também gosto sempre de deixar claro, obviamente, o que um artista 3D não pode fazer, tá? Então vamos lá, o que um artista 3D não pode fazer, gente? Ele não pode vender projetos de ambientes, de casas, de prédios. Ele não pode ser responsável por um projeto. Ele não pode acompanhar a obra e nem executar esses projetos, tá? Ele não pode fazer isso porque esse é o cargo da arquitetura e da engenharia, entendeu? Para isso sim, você precisa ser formado, justamente porque você vai ter uma uma responsabilidade técnica, né? Então sim, quem é responsável pela obra, pelo projeto, tem lá a sua RT e sim é responsável técnico. Então o artista 3D não pode fazer isso, não confunda isso realmente. Não cabe a nenhum artista 3D fazer, tá? Tem gente que tá falando aqui, ó, Niemeyer não era formado e olha onde chegou. Grandes arquitetos que a gente conhece não eram formados em arquitetura, até porque não tinha arquitetura para se formar em vários lugares antes deles saberem que eram arquitetos, né? Mas sim, tá? Hoje, o que acontece? Falando justamente disso, de o artista 3D não poder executar obras, não poder acompanhar a execução da obra, o que eu acho de verdade que é uma coisa boa. Acho que uma grande vantagem de ser um artista 3D é ficar com a melhor parte do projeto, na minha opinião, tá? É não se envolver com essa parte do trabalho, que eu tenho certeza que provavelmente muitos arquitetos amam fazer, mas eu sei também que tem muitos arquitetos que não gostam de fazer essa parte. E tá tudo certo, porque em todas as áreas, em todas as profissões, tem áreas que você gosta mais de fazer uma coisa e áreas que você não gosta tanto, né? Então o que acontece? Como eu digo, cada macaco no seu galho, cada um gosta de fazer. Inclusive, olha só, na área da arquitetura, se a gente for ver assim, ó, existem arquitetos que trabalham exclusivamente fazendo projeto de interiores e tem outros que gostam de projetar prédio e quem gosta de fazer uma coisa geralmente não odeia fazer o outro, ou não odeia, mas não faz. Então são áreas diferentes. Assim como tem arquiteto que projeta prédio, tem arquiteto que gosta só de acompanhar a obra, tem arquiteto de interiores que adora ir com cliente em loja escolher a decoração. E tem arquiteto que odeia fazer isso. E tá tudo certo. Tem arquiteto que trabalha só na parte de compras de um escritório, na parte administrativa. Então, tem de tudo. Um arquiteto pode amar tudo isso, mas ele tem total direito não gostar de alguma dessas partes. Por isso que eu digo, na verdade, que os arquitetos que gostam principalmente da parte de projetar, fazer o render é a coisa mais legal que existe. Porque se você tem afinidade por gostar de projetar e criar as formas e fazer isso em 3D, é mágico, né? Eu vou falar o que eu gosto de fazer enquanto artista 3D e eu tenho certeza que vocês vão se identificar, tá? Porque se vocês estão aqui, vocês gostam de fazer render, gostam de fazer 3D, tá? O que acontece, gente? O que eu gosto mesmo de fazer da minha área é pegar um projeto, um grande projeto, ou um projeto pequeno, não importa, mas um projeto bom. Desde que seja enviado por um arquiteto para mim, de um cliente, ou que seja uma referência que eu vi na internet. Eu gosto de admirar esse projeto, gosto de criar ele, modelar ele em 3D. É ali modelando que a gente começa a dar vida para ele, levantar cada detalhe, poder girar ele e ver de todos os lados, tá? Quase que sentir ele pronto na tela, depois ir lá texturizar, criar cada textura, cada detalhe para que fiquem reais. Fazer vários testes até chegar naquela textura perfeita, iluminar, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. São as duas partes que eu mais gosto. É a parte iluminar a cena, depois, de acordo com o mood que eu quiser. Isso que é legal, porque a gente iluminar uma cena em 3D, a gente pode criar qualquer mood que a gente quiser. A gente pode ter uma referência lá, nublado, e a gente vai lá e ilumina daquele jeito. Com sol, ilumina daquele jeito também. E daí o que acontece? Depois de criar tudo isso, a gente pode passear com a nossa câmera dentro,
que eu acho que... O que acontece, gente? A câmera é o que eu considero que é o olhar do artista, né? Dentro da renderização. Obviamente que luz, tudo isso faz parte do conjunto. Mas eu quero dizer que a câmera é o local que você decide aonde você quer estar na hora de registrar a imagem. Então, quando você está com uma câmera dentro do 3D Studio Max para fazer um render, é a mesma coisa que você estivesse passeando por dentro daquele projeto e estivesse escolhendo aquele ângulo certinho para justamente poder clicar, né? Eu acho isso realmente mágico e eu acho que é uma das grandes coisas, das minhas preferidas, definitivamente, é iluminar e colocar essa câmera. Eu costumo dizer que nós somos fotógrafos virtuais. Depois de um ambiente ou de um projeto completamente modelado, texturizado e iluminado, eu gosto de pensar que a gente faz um ensaio fotográfico, só que virtual, porque a gente consegue colocar as câmeras onde a gente quiser, a gente pode trocar pela lente que a gente quiser, e o mais legal disso é que, poxa, pro cara ser um fotógrafo de arquitetura, ter todas a parafernália de câmeras, 1000 lentes e não sei o que, dentro do 3D a gente pode escolher, eu quero agora uma lente 300mm, eu quero uma lente 16mm, a gente pode fazer isso com uma facilidade, só trocando as configurações da câmera, e eu acho que isso também é uma coisa mágica, né? E daí tem uma outra coisa que eu quero te contar também, que é o seguinte, tá? O arquiteto pode fazer 3D? Claro que pode, né, gente? Porque fazer 3D eu considero que é uma extensão das habilidades dele. Inclusive, o que eu mais defendo é que todos os arquitetos precisam saber fazer 3D de qualidade, porque senão ele tá fadado a morrer na praia. Eu gosto de pensar que é a grande ferramenta dele, assim como a voz é a ferramenta de um cantor, o texto é a ferramenta de um escritor, a representação gráfica, tá? Ela é a ferramenta do arquiteto. Representação gráfica que eu digo por quê? Porque pode ser desde um croquis à mão, a um desenho em 2D no AutoCAD, um desenho 2D à mão, detalhamento que pode ser feito à mão também, como as ferramentas 3D agora, né? Só que é o seguinte, ó. Por quê? Porque sem isso ele não consegue expressar as suas ideias, sem isso ele não consegue mostrar o que ele tá pensando. Igual um cantor que até tem voz, quando ele... Isso é outra coisa que eu gosto de dizer, tá? Eu costumo dizer que é o seguinte, ó. Se um arquiteto faz um render, legal, ele já tá utilizando essa ferramenta, mas se ele faz um render tosco, é como um cantor desafinado. Porque ele até tem voz, mas ninguém quer ouvir. Ele tá desafinado, não tá conseguindo se expressar direito. Por mais que aquela música esteja maravilhosa dentro da cabeça dele, quando ele abre a boca, cagou tudo, né? E daí o que acontece? Um arquiteto também que não domina o render realista, ele até pode tentar expressar suas ideias, mas não tem o mesmo impacto, tá? Então se o arquiteto tiver um 3D realista, daí sim, é igual um cantor com uma voz linda e afinada. Todo mundo vai querer ouvir ele, tá? E ele vai poder mostrar suas canções, que na verdade são seus projetos, tá? E o que acontece? A última questão. Eu tô levantando tudo isso porque são todas perguntas que me fizeram e eu tô tentando esclarecer tudo nisso aqui, tá? Que a pergunta é a seguinte. Me mandaram inclusive ontem essa pergunta, tá? Perguntando o seguinte, ó. Tá, mas vem cá. Todos os arquitetos vão fazer render realista. Daí não tem mais trabalho para artistas 3D. O que acontece é o seguinte. Isso não é verdade. E eu vou te explicar o porquê, tá? Se um arquiteto aprende a fazer um 3D realista, lindo e maravilhoso, sabe o que vai acontecer? Ele vai vender muito mais projetos. E em determinado momento da carreira dele, quando ele estiver começando a vender muito projeto, ele não vai mais ter tempo para se dedicar ao render. Logo, ele vai ter que contratar alguém para fazer um render para ele. E não vai ser qualquer artista 3D, porque ele já provou do mel ter um render realista. Ele sabe o quanto aquilo impulsiona o escritório dele para frente, o quanto aquilo traz bons clientes para ele, o quanto aquilo dá visibilidade para ele. Então ele vai precisar de artistas 3D que façam renderings realistas. Então é uma bola de neve. Quanto melhor o arquiteto aprende a fazer render, mais projeto ele pega, mais tempo ele tem que se dedicar a projeto, menos ele consegue fazer 3D, mais ele vai precisar de pessoas que façam 3D, nós, artistas 3D, consequentemente, um mundo cheio de render realista, coisa mais linda do mundo. Vamos parar de ver render tosco por aí. O que acontece é o seguinte, gente, você vai estar preparado para ser um arquiteto ou um artista 3D, seja lá qual das dois profissionais você é, se você fizer um render realista. Se você não estiver hoje correndo atrás para fazer o render realista, alguém está.
Ou seja, se você não tá alcançando essa meta, o seu concorrente tá, alguém do seu lado tá, ou alguém do outro lado do mundo tá. Então, o que importa é você estar buscando isso, porque se hoje já é importantíssimo chegar num render realista, tanto para um arquiteto quanto para um artista 3D, imagina daqui a pouco, quando a gente vai ter mais gente fazendo. Então, quem não acompanhar essa onda, realmente vai ficar para trás, tá? Isso é o importante a gente ter a consciência de fazer, porque essa busca é o que realmente vai fazer a diferença depois para a gente poder se dar bem, ter clientes ou não ter, entendeu? Eu vi que muita gente falando aqui que a faculdade de arquitetura não prepara para um ótimo render, né? Ou para fazer um render. Isso eu também considero que é uma das coisas que precisa ser melhorado na faculdade de arquitetura. Ensina a fazer render de SketchUp, mal e mal. Não sei nem se ensina, não sei todas, talvez algumas ensinam, né? Mas não todas. Ensinam até a modelar em 3D, mas muito precariamente. E no fim, o arquiteto, inclusive, sai da faculdade sem dominar isso. E sendo que é uma das grandes ferramentas que ele precisa dominar. Então, realmente é uma pena que a gente tenha tantos arquitetos que saiam da formação, se considerem formados, mas não estão prontos. Não estão prontos por vários motivos, né? Eu só tô falando aqui da parte de desenho, mas tem vários outros pontos. Eu sei porque, como eu tô dizendo, minha esposa, meu irmão, várias pessoas da minha família são arquitetos e vários amigos, e eles dizem a mesma coisa, tá? Eu quero responder agora algumas perguntas de vocês aqui. Vamos abrir aqui, vamos ver se tem alguma pergunta aqui interessante pra gente responder, tá? Você acredita que daqui a alguns anos os motores de render estarão fáceis de mexer, que quase todos vão conseguir fazer renderings realistas? Essa é a pergunta, né? E eu quero acreditar que sim. Tomara. Tomara. Sabe por quê? Quando eu comecei a usar o V-Ray lá atrás, era muito difícil fazer um render realista. Eu tinha que mexer em 1000 configurações. Depois o V-Ray evoluiu e já tem muito menos configurações para mexer. Depois eu migrei para o Corona. Ficou ainda mais fácil fazer um render realista. Tem menos configurações para mexer. E no futuro eu espero que a gente não tenha que mexer em praticamente nada. Poxa, mas daí todo mundo vai chegar no render realista? Calma lá. Olha uma máquina fotográfica. A máquina fotográfica tira fotos realistas? Sim, né? Qualquer foto que você tire de uma câmera fotográfica ou do seu celular, pega o celular, todo mundo tem um celular e todo mundo sabe tirar foto do celular, certo? Agora, por quê que quando eu tô na praia, eu, Ander, que entendo de fotografia, tiro uma foto do mar, do céu, de qualquer coisa da natureza, na minha humilde opinião, a foto fica linda, porque eu uso as regras de composição, sei calibrar a exposição da luz, faço os ajustes da cor que precisa, e quando a minha mãe vai tirar uma foto com o celular dela, que é igual ao meu praticamente, fica uma imagem feia, porque muito ainda, não importa o quanto seja automático tirar uma foto, você vai precisar dominar a técnica para tirar uma boa foto. Não importa quanto o render seja facílimo de tirar, extrair ele de um software, ainda assim vai precisar alguém aqui atrás da máquina sabendo da técnica para extrair a melhor câmera, o melhor ângulo, a melhor luz. Então, eu acredito que daqui a alguns anos os motores de render vão ser fáceis de mexer e vão tirar renders super fáceis? Sim, acredito. E torço para que isso aconteça logo. Porque quanto menos tempo eu ou você tiver que gastar ou utilizar configurando setagens de render ou esperando por renderings, mais tempo vai sobrar para fazer testes de luz, mais tempo vai sobrar para eu fazer 30 câmeras num ambiente, mais tempo vai sobrar, consequentemente, para eu conseguir alcançar uma obra-prima. Muitas vezes a gente não consegue fazer aquele render que a gente tanto quer porque não dá tempo, porque a gente tem que configurar tanta coisa, esperar tanto tempo do render sair, que é praticamente impossível ficar fazendo 1000 testes. Então, onde eu quero chegar com tudo isso é que eu tô torcendo para que logo chegue esse dia. Há 15 anos atrás, eu dei uma entrevista para uma revista
perguntaram o que eu achava que seria o futuro da renderização e tal. E lá eu não podia nem... Eu só sonhava com isso e eu dizia, olha, vai ter um dia que ninguém nunca mais vai esperar por rendering. Porque a gente simplesmente vai estar na tela e vai estar vendo o render na hora. E o que é isso se não o interativo que a gente tem no Corona, ou melhor, o Unreal que tá vindo aí. O workflow ainda é meio conturbado, não tá dando ainda. Eu não consigo utilizar ele, não só eu. A grande maioria dos estúdios ainda não estão utilizando ele full, estão fazendo seus... Aqui no Oficina 3D a gente também está fazendo testes, usa para várias coisas, mas ainda não dá para utilizar ele como na esteira realmente, né? Mas logo vai conseguir. Ou logo o Corona vai se adaptar e vai ser tipo Unreal. E o V-Ray também, e o Max também. Eu não sei o que vai acontecer, mas logo todos esses softwares vão ser capazes de renderizar. Tu vai ver na tela e tu já vai ver o render pronto. Ó, vai ter algum Project Lavina pro Corona? Não sei, né? O Project Lavina é um projeto de real-time da Chaos Group, né? E a Chaos Group é dona do V-Ray e do Corona. Então, se tudo der certo, a gente vai ter vários Project Lavina, a gente vai ter vários Unreal e a gente vai poder se dedicar ao que a gente mais gosta, que é aquilo que eu falei. Construir a cena em 3D, texturizar ela, passear por dentro dela, encontrar a melhor luz, o melhor ângulo, a melhor câmera e extrair dali realmente uma imagem que impressione, que transmita alguma coisa. Isso é o principal para acontecer, tá? Esse eu acho que é o lado artista. Esse é o lado. Por isso que a gente gosta de ser chamado de artista 3D, né? Quando a gente pergunta, ninguém fala que você é um técnico do 3D. Você é sei lá, você é um artista 3D. Por que a gente gosta de ser denominado artista 3D? Porque a gente gosta da arte, a gente gosta da parte artística do negócio. A gente faz a parte técnica? Faz, mas a gente não gosta não. Faz porque é obrigado, faz porque precisa ser feito. Mas quanto mais fácil, melhor. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ander, o que fazem os arquitetos da Oficina 3D? Temos de tudo. Temos arquitetos que fazem briefing com o cliente fecha um projeto com a gente, tem que conferir se é o último projeto, se não é, ligar para o cliente, perguntar sobre, ter reunião com o arquiteto do cliente, compreender bem o projeto para poder fazer um filtro e passar para os nossos artistas 3D. Então a gente tem arquitetos que fazem briefing. A gente tem arquitetos que fazem filtro de alterações. Então a gente tem a Adriana, que ela entra quando a gente recebe alterações do cliente, é um arquiteto que entra, é a nossa arquiteta que fala com o cliente ou com o arquiteto do cliente para buscar entender o que exatamente ele está precisando que seja alterado, que móvel colocar no lugar. Então existem arquitetos aqui que fazem isso. Tem arquitetos aqui dentro que projetam. Apesar da gente nunca vender nenhum projeto, muitos clientes vêm com um projeto muito cru ainda. Tá? O projeto não está completo. E daí eu preciso entregar uma imagem linda e maravilhosa. Coerente com o cliente vai entregar e precisa. Coerente com a faixa de preço que ele vai utilizar de materiais. Então os arquitetos aqui dentro fazem um projeto de interiores, pelo menos fazem um layout, fazem uma coisa funcional para a gente transmitir na imagem. E daí o que a gente entrega para o cliente? O projeto? Não. A gente entrega só a imagem. Ele vai olhar a imagem e vai dizer, poxa, que legal. Essa imagem aqui é uma bela representação do que o cliente pode fazer lá no apartamento dele. Depois que ele comprar o apartamento, o cliente vai poder fazer o jeito que ele quiser. Mas a gente consegue dar uma ideia do que ele poderia fazer, entendeu? Então a gente consegue fazer isso, tá? A gente consegue simular esses ambientes aqui dentro e quem faz isso são os nossos arquitetos. A gente tem arquiteto que faz planta humanizada. Então a gente recebe, por exemplo, um apartamento e a gente tem que simular também como vai ser o layout desse apartamento. É um arquiteto que faz isso aqui dentro. Mostrar todo o potencial do espaço. É isso mesmo. Então a gente tem vários arquitetos aqui que cada um faz alguma coisa. A gente tem arquiteto que é artista 3D. A gente tem arquiteto que é diretor de arte. Então não necessariamente o arquiteto precisa também trabalhar fazendo o projeto. Tem várias áreas que ele tem a capacidade de atuar e é isso que eles fazem aqui dentro. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha final aqui. Ander, posso ser artista 3D mesmo não tendo CNPJ? Claro que pode, né? Você pode ser um artista 3D de uma pessoa só. Mas eu vou aconselhar você uma coisa. Você tem que falar com o seu contador, tá? Procura um contador que ele vai poder te falar. Eu não sou especialista contábil, eu não tenho autoridade para falar sobre isso.
mas eu vou te dar um conselho da prática que aconteceu na minha vida. Quando você atende como uma pessoa física, você nem sempre pode ser contratado por determinadas empresas. Tem construtoras que só podem contratar serviços de outras empresas. Então você precisa de um CNPJ ou pelo menos um MEI, né? Então, se você não tiver uma empresa, seja MEI, seja CNPJ, você perde a oportunidade de atender várias empresas, tá? É a primeira coisa. Segunda coisa, o imposto de uma pessoa física, imposto de renda, é mais caro do que você paga imposto de uma empresa. E eu não vou entrar aqui na alíquota de quanto que paga, quanto que não paga. Mas é muito menos. Então, mais vale você ter um CNPJ e começar a pagar um imposto lá num simples de 6%, ou sei lá quanto, ou ter um MEI que você só paga, inclusive, até um determinado faturamento, você só paga aquela taxinha fixa, não paga nem imposto sobre isso, do que receber tudo por CPF. Lembrando que nós, arquitetos, não podemos ser MEI, isso é verdade. Se você for atuar como arquiteto, se você for vender projetos, mas agora, se você for fazer 3D, você tem um MEI de 3D. Mas, de novo, você fala com o seu contador sobre isso, tá? Atuar como arquiteto realmente não pode. Eu acho, né? Eu sei porque, na verdade, meu irmão também já me falou sobre isso, mas você pode ser um prestador de serviço de outra função, tá? Você pode ser arquiteto, ao meu ver, você pode ser arquiteto, beleza. Agora, se você não tá fazendo a função de arquiteto, você tá fazendo a função de outra coisa, você pode ter uma empresa de outra coisa, um MEI de outra coisa, porque você não tá fazendo serviço de arquiteto, você tá fazendo serviço de outra coisa. Então, você pode sim ter um MEI, não para atuar como arquiteto, mas para atuar como outra área, inclusive artista 3D. Voltando, se você for taxado como pessoa física, você vai ter que pagar altos impostos de imposto de renda, sei lá, 27%, acho que não sei quanto é que é. Então imagina, em vez de pagar 6% de imposto, vai pagar mais de 20%. Então por isso compensa sim você ter um MEI ou um CNPJ, tá? São só duas das coisas que já valem a pena fazer isso, tá? Você pode sim atuar só pelo seu CPF. Vamos falar de artista 3D aqui, né? Eu não posso responder por arquitetura, não sou nem arquiteto e não quero entrar nesse conflito aí. Vou falar de artista 3D. Artista 3D pode ter MEI. Artista 3D pode ter CNPJ e vai pagar menos imposto tendo um MEI ou um CNPJ normal de uma empresa. O MEI também tem CNPJ, né, gente? Eu quero dizer de ter um CNPJ normal de uma empresa com o contador ou MEI, você vai pagar menos imposto do que se você for pessoa física. Então vale a pena. Além de poder atender muita gente que não aceitaria te contratar se você só for pessoa física, tá? Olha isso aqui. Quando fazemos uma modelagem autoral, podemos chamar de projeto? Pode, né, gente? Eu gosto de pensar assim, tá? Ó. De verdade, né, gente? Uma criança pega um lápis e um desenho num papel e desenha um projeto da casinha dela lá. Ela pode dizer que esse é o projeto de criancinha, um projetinho infantil lá que ela fez, né? Ela não vai vender aquilo, coitadinha da criança. Ela não vai ser responsável técnica por aquilo. Ela não vai fazer nada daquilo. Ela tem o direito, liberdade de expressão de fazer o que ela quiser com aquilo. Se você, enquanto ser humano, não é porque é artista 3D ou não, e quer fazer um projeto de uma caneca original sua, que o pegador vai vir de baixo e não vai dar pra pegar, você pode fazer o projeto da sua própria caneca. Se você quiser fazer o projeto da sua própria casa, talvez você não possa vender esse projeto e nem construir, tá? Mas você pode fazer só fictício, fazer o desenho, você pode fazer pra você mesmo. Então, vários 3Ds que eu já fiz são projetos meus. Só que eu nunca vendi esses projetos. Eu faço porque eu entendo de projeto, entendo de espaços e eu quero fazer o resultado disso ali é um render bonito que eu quero fazer. Então projeto significa muita coisa. O que eu gosto de dizer, já para não falar projeto, porque projeto remete a quase uma coisa técnica, né? E talvez você não tenha feito um projeto mesmo, talvez você só tenha feito o design. Então, sabe aquela cabana, o Forest Cabin que eu fiz? O Iceland Cabin, o Field Cabin. O que acontece? Aquela cabana lá, eu projetei. Eu fiz o projeto daquilo lá. Sabe como é que eu coloco no meu post? Design and Visualization by Ander Alencar. Então, eu fiz o design e também a visualização. Então, sim,
você tem todo o direito de você desenhar o que você quiser, projeto o que você quiser virtualmente e faz a imagem que você quiser. Você quer projetar uma piscina irada de 200 metros de comprimento e botar a palmeira em redor dela, é o seu design, é o seu projeto. Podemos chamar de projeto também, tá? Então você pode fazer isso. Ficou claro essa parte? Você pode sim chamar de projeto. O que você não pode, gente, é vender isso, tá? Ou se responsabilizar por esse projeto. Mas se você tá fazendo pra você, pra portfólio, ou pra seja lá o que for, você pode fazer, tá bom?